Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. Deus abençoe sua vida, viu? Estamos aqui nesse sabadão, né? Louvar o nome do Senhor. 15 horas e 11 minutos, 28 de março de 2020. Estamos aqui à busca da graça do Senhor. A Sandrinha já foi a primeira aí, ó. Irmão João, já estão presentes aí. Pai do Senhor, meus queridos. Deus abençoe, viu? E clamamos a presença do Eterno nas nossas vidas. Clamamos, né, o Senhor sobre esta nação, sobre as outras nações. Clamamos o Senhor trazendo a proteção devida, né? Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado por nos permitir estarmos entrando aí na tua casa. Talvez você está no trabalho, porque tem pessoas que estão trabalhando. Talvez você está fazendo alguma coisa e está nos permitindo a estarmos em comunhão, viu? Separado pela situação, mas ligados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico feliz, viu? É live de manhã, de tarde à noite, vários outros homens de Deus, pregadores fazendo as lives, né? E a gente vê os irmãos aí firmes, né? Pai do Senhor Silvia, Pai do Senhor Cibele, Pai do Senhor Dolores, Cátia, Pai do Senhor Lilian, Deus abençoe. Pastora Débora, Pai do Senhor, Deus abençoe. Que o Senhor venha tá te abençoando, né? Estamos buscando a face do Senhor todo tempo e momento, irmãos. Estamos nos enchendo de Deus, né? Nunca vi outro tempo igual esse. Tanto cuidado de Deus, né? Nos dando a oportunidade de ser ministrados, orientados, receber a instrução da palavra, compartilhar da palavra. A pastora comentou comigo que antes de entrar na live, os estudos para trazer a pregação, né, para vocês, é uma célula entre eu e ela ali, né? É uma célula de aprendizado da palavra, de busca de texto, pedindo a inspiração das nossas vidas, né? Então queremos, né, agradecer ao Senhor por estar nos enchendo dele, né? Estamos cada vez mais tendo mais entendimento, buscando conhecimento, e o Senhor nos agraciando, né, com o favor dele, com a inspiração, o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, né? Tenho certeza que o Senhor está agindo na tua vida também, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe poderosamente. Pai do Senhor, irmã Ana, parabéns, seu aniversário. Deus abençoe sobremaneira. Hoje também é aniversário da minha irmã Wanda. Deus abençoe, Wanda, mais um ano de vida, viu? E o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a vida de vocês. Aniversário da irmã Ana hoje não, irmã Ana é de abril. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela tá perguntando se é. Ó, Deus Todo-Poderoso. Ó o fake news. Ou se a irmã Ana faz aniversário em abril, se eu não me engano. Vamos confirmar isso, senão ficar registrado aí é perigoso, né? O pessoal aí que edita aí faz bagunça com a vida da gente aí, mas já está repreendido em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. 15 horas e 16 minutos. Vamos orar e já vou passar para a ministração da palavra através da vida da pastora. Não, eu falo muito, né? Se a Armandinha já cantar. Eu falo demais, é perigoso, né? Os irmãos estão assim enjoados da gente, né?
Deus, em nome de Jesus, consagramos esse momento, consagramos a Ti as nossas vidas, reconhecemos a Tua grandeza, Pai, reconhecemos o Teu favor, o Teu amor, o Teu sustento, Tua proteção, Senhor, e queremos, Senhor, ó Pai amado querido, que isso venha continuar sobre as nossas vidas, a Tua mão esteja sobre nós, Senhor, trazendo o sustento, trazendo a proteção, a graça, a confiança, multiplicando a fé, ativando a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, seja louvado, Senhor, seja engrandecido nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E eu vou passar para o Romandinho cantar um corinho, né? E depois a pastora já vai assumir. Pode cantar? Mãe, parece aqui primeiro. Isso, parece. Aí. Primeiro tua paz do Senhor Jesus, amém? Vai cantar teu coração. Tendo uma coroa lá no céu, amém? E tendo uma coroa lá no céu, e Jesus preparou para mim. E via de que não te via, nem filho de mole veio a mim. E não lhe disse meu coração, tanta voz que se não ouvi. E que me disse, levanta-te, meu filho, botei a sua manta, te metendo salabê. E te disse, levanta-te, meu filho, botei a sua manta, te metendo salabê. E tendo uma coroa lá do céu, que Jesus preparou para mim. E via de que não dizia, meu filho de demônio vem a mim. E não disse meu coração, toda voz de ti não ouvi. E te levanta-te, meu filho, botei a sua manta, te mexendo salabê. E te me disse, levanta-te, meu filho, botei na sua massa, te mexendo salabé. E me levantarei, ele me levantarei, ele me levantarei, na primeira solução. E me levantarei, sozinha. E me levantarei, na primeira solução. Olé, se verá, do sul da te verá, alé, se alé. A ti me levantará, todo dormido do céu de verá. E me levantarei na primeira solução. E me levantarei, e me levantarei, e me levantarei na primeira solução. E me levantarei, e me levantarei, e me levantarei na primeira solução. Amém. Qual que é a música que a Kátia pediu pra você cantar? Tendo uma coroa. Que a Vó Celeste cantava? A casa cantou o corinho para poder. Esqueceu? Esqueci. Qual que é, Kátia, o louvor que você pediu pra ele cantar hoje? Coloca aí nos comentários. Aleluia. Canta outro corinho, mano. Canta mais um corinho enquanto isso. Cura divina. Cura divina? Ele mandou a cura divina, dele toda minha amada Luína. Agora eu vou alegrar anunciar que ele está curando nesse lugar. Ele mandou a cura divina, dele toda minha amada Luína. Agora eu vou alegrar anunciar que ele está curando nesse lugar. Que calor é esse na bota do altar? Que calor é esse na bota do altar? Que calor é esse na bota do altar? Há o poder de Deus, ele está nesse lugar. Há o poder de Deus, ele está nesse lugar. Não importa a igreja que tu baixo do cavalo peita, sem ter oração de dar amém. Dá mamão, no mene meterá. Dá mamão, dá mamão, no mene meterá. Dá mamão,
Amém. Olha lá, o que a Kátia falou que é o que a avó cantava é aquele lá. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, sai, sai. O poder da pedra. Sai, sai, sai. A minha pedra você não leva. Sai, sai, sai. Todo o poder da pedra. Sai, sai, sai. A minha pedra você não leva. Não leva não. Não leva não. Desejo de ser comigo dentro de meu coração. Não leva não. Não leva não. Desejo de ser comigo dentro de meu coração. A hora é de ter, ela não pode parar. Tá descendo medo, desse bate machucar. Essa hora é de ter, ela não pode parar. Tá descendo medo, não bate machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada muito grande, quem me ama passa lá. Fica de lado, deixa eu passar. A serana muito grande, quem me ama passa lá. Essa hora é de terminar, não pode falar. Tá descendo medo, nem bate machucar. Essa hora é de dizer, ela não pode falar. Tá descendo medo, nem bate machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A serana muito grande, quem me ama passa lá. Fica de lado, deixa eu passar. A serana muito grande, quem me ama passa lá. Amém. A palavra ali. Aleluia. O padre por metade. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor para você. Que nos dá a oportunidade de entrar dentro da tua casa nessa tarde e levar mais uma vez a palavra do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, o Armandinho tá aqui com a gente na live, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Ontem ele estava triste, chorando, ele até chorou ontem, né? Porque o abatimento, irmãos, pegou ele, né? Ele que às vezes a gente pensa que não conhece, que não tem sentimentos, né? A gente vê que como ele ficou abatido ontem de ver que ele não pode sair de casa, que ele não pode cultuar, e ele chorou, ele ficou triste, e ele só se alegrou quando eu falei que eu ia fazer um culto caseiro. Aí ele levantou, aí ele quis comer, e foi bom até falar sobre isso, porque eu me lembrei que quando Ana, não vou pregar sobre Ana, mas eu fiquei me lembrando hoje, né? O que aconteceu com ele ontem? Quando Ana estava triste porque Penina zombava dela, porque Penina irritava ela, ria, né? Porque ela não podia dar filhos para Eucana. A palavra do Senhor diz que Ana ficou abatida e ela não comia, ela ficou triste. E o Armando ontem, por ficar triste, por não ter culto, ele não quis comer, ele fez greve de fome. O Armandinho, que tanto gosta de comer, ele não quis comer, não queria tomar banho. E eu falei assim, Armando, você não vai tomar banho? Aí ele falou assim, não, agora não. Você não vai tomar café? Não, agora não. Aí eu percebi que tinha algo errado com ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o meu olho tá vermelho. E aí ele ficava toda hora passando a mão no nariz, porque o nariz começou a escorrer. E aí eu vi ele limpando as lágrimas. E daí eu fui conversar com ele, tentar explicar um pouco pra ele por que não estava tendo culto, né? Mas ele louvou aqui, essa obra é de Deus e ela não pode parar, porque é o que está dentro do coração dele, né? Que essa obra é de Deus e não pode parar. E quando ele ouviu falar que ia ter culto, ele se levantou e ele já quis comer. E aí ele se alegrou. E com Ana aconteceu a mesma coisa. Ana, quando foi adorar o Senhor, que o profeta, que Eli falou, né? O sacerdote Eli falou para ela, seja concedido o desejo que está no teu coração. Ela foi embora crendo na vitória. E quando ela chegou na casa dela, ela passou a comer.
coisa que ela não estava fazendo. A alegria voltou ao rosto dela. Então, o que uma palavra ela é capaz de fazer com a vida das pessoas? Ela pode tanto levar a pessoa a uma depressão, a algo de colocar a pessoa acamada, como ela pode levantar também a pessoa de uma depressão, de uma tristeza. Então, a palavra que ele queria ouvir, né? Nós vamos fazer um culto e vamos estar reunidos com pessoas novamente. Isso trouxe alegria e ânimo ao coração dele. E ele ficou animado, e aí mudou, o quadro dele mudou, ele já apareceu na live à noite, já louvou o Senhor, hoje amanheceu bastante falante, tá alegre, né? Já não vê a hora do culto acontecer, porque para ele, o que nós estamos fazendo aqui, por ele não estar vendo pessoas, ele não entende que essa palavra está alcançando até pessoas que não vêm na igreja, né? Alcança pessoas nos Estados Unidos, alcança pessoas em São Paulo. Então, na cabeça dele, por ele não ter esse entendimento, ele não consegue ver que isso que está acontecendo é um culto. Mas aí ele tá vendo ali os coraçãozinhos subir, aí ele tá apontando para mim, olha ali, né? Então, aos pouquinhos ele vai entendendo, aos pouquinhos a gente vai conseguindo colocar dentro da cabeça dele que, né, as coisas é assim, assim. E assim, eu quero convidar meus irmãos, né, que moram aqui por perto. Eu sei que às vezes você não tá saindo da sua casa. Faz uma videochamada para ele, me ajuda nessa luta, porque é difícil, eu tento explicar para ele, mas parece que às vezes ele não consegue entender, ele não tem dimensão do que tá acontecendo. E ele tá com saudade de todo mundo, porque eu não deixo ele ficar na rua, né? Ele tem que ficar dentro de casa, ele é quadro de risco, então isso tá mexendo com a cabeça dele. Até falei, eu vou pegar ele, vou levar ele para passear, para ele ver que as coisas estão fechadas, que o povo tá todo mundo dentro de casa. Mas só de trazer a palavra para ele, que ia ter um culto caseiro aqui, que eu vou reunir algumas pessoas, não muitas, porque senão também os vizinhos acabam denunciando, né? Não por medo, que eu não tenho medo, mas nós temos que ser prudentes, né? E preservar também a saúde dele. Vou reunir algumas pessoas e a gente vai estar aqui adorando o nome do Senhor amanhã. Nós vamos ver se nós vamos fazer a live das 3 ou das 8 num culto caseiro. E aí ele vai mudar esse quadro dele também, no nome do Senhor Jesus. Já mudou, né? Nós cremos que já mudou, que ele já está feliz, que ele já voltou a sorrir de novo. Mas com isso a gente tira muita lição, irmãos. Com isso a gente tira muita lição, porque ele é um verdadeiro adorador. Eu me lembro que quando a minha avó era viva, quando minha mãe era viva, o Armando ele ficava nervoso quando falava que ele não ia nas igrejas. E isso deixava ele muito nervoso, né? E a gente vê o quanto que ele gosta de estar na presença do Senhor, o quanto que ele gosta de estar reunido com os irmãos. Então ele ama fazer o que ele faz. Ele ama ser um adorador, ele ama servir, ele ama estar na igreja. E com isso a gente às vezes olha para as pessoas e não imagina o que ela tem no coração. Às vezes a gente olha para a pessoa e não consegue ver o quanto que ela é um servo do Senhor. E eu posso dizer para os irmãos que ele é um servo do Senhor. Ele é um servo do Senhor, ele é um servo que ele gosta de estar realmente servindo ao Senhor. Gosta de abrir igreja, gosta de estar nos ensaios. Ele gosta de servir. Para ele não é peso nenhum. Para ele não é trabalho nenhum. Ele faz tudo isso com muito amor no coração. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu tento também ser breve hoje, né? Falar rapidinho, não enfadar os irmãos, né? Eu sei que às vezes a gente fica aqui muito tempo na live também e as nossas coisas vai ficando para fazer, né? Aqui assim, a gente levanta, já tá quase na hora da live, passa tudo muito rápido, porque a gente tem que preparar a palavra, daqui a pouco tá na hora da live. E daqui a pouco acaba a live, toma um café, daqui a pouco já tá de novo, já na hora da outra live. Então é tudo muito corrido para nós e sei que para você também é. Mas eu agradeço a sua presença.
Agradeço por você ter parado tudo agora e estar aqui, ouvindo o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Nessa tarde. Marcos capítulo 8, no versículo 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogavam-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entreis na aldeia. Irmãos, nós vamos ver que Jesus ele chega até esse lugar, e quando ele chega nessa aldeia, algumas pessoas levam esse homem que é cego até Jesus e rogam para que Jesus curasse ele. A Bíblia vai dizer que Jesus pega ele pelas mãos e tira ele daquela aldeia, leva ele para fora daquele lugar. Porque Jesus não queria realizar aquele milagre ali naquele lugar, porque ali Jesus já tinha operado muitos milagres. Jesus já tinha realizado muitas maravilhas naquele lugar. Lá em Mateus 11, 21, quero ler com os irmãos. Por que Jesus não queria realizar o milagre ali, naquele momento? Por que Jesus tirou aquele cego dali e levou ele para fora da aldeia? Mateus capítulo 11, 21 diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida, até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá muito menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus está a realizar, irmãos, esse milagre na vida desse cego, mas ele tira ele do lugar que ele está. Porque quando a incredulidade ela está na vida das pessoas, está ao redor, as pessoas começam a entrar em dúvida no que crer, como crer. E a palavra diz que Jesus pega aquele homem, tira ele daquela aldeia, põe ele para fora. E ali Jesus vai cuspir nos olhos dele e ele vai começar a enxergar, vai tocar nos olhos, vai cuspir, tocar nos olhos. E aí Jesus vai perguntar para ele se ele está vendo. E aí ele vai dizer que ele vê os homens como árvores que andam, como se fossem árvores, mas só que andam. Algumas pessoas dizem que Jesus teve que realizar um milagre de novo, porque Jesus tocou no homem e de imediato ele não foi curado. Mas nós temos que estar atento ao que a palavra está nos dizendo. Porque Jesus estava tratando com as pessoas que estavam ao redor dele, com os seus discípulos, com quem acompanhava ele, sobre a incredulidade. Então aquele homem agora vê. Ele estava vendo os homens como árvore, mas ele está vendo. E o que me chamou a atenção é que Jesus estava tratando com os discípulos também naquele momento. Porque os discípulos viam as cores, os discípulos viam
as pessoas, viam as coisas. Os discípulos viam as coisas. O cego agora vê as coisas, porque ele está vendo homens como árvores. Ele vai como símbolo, né, dizendo assim, eu estou vendo os homens, mas parece que são como árvores que andam. E Jesus vai tocar de novo nos olhos dele. E aí ele vai começar a ver perfeitamente. Irmãos, se a gente for ver e trazer pelo lado figurativo, por um lado que hoje o Senhor queira falar conosco, talvez os discípulos que estavam ali andando com Jesus também via como aquele homem via antes da ressurreição. Os homens viam milagres, os homens viam as figuras, as cores. Mas só no segundo toque de Jesus que o homem começou a ver perfeitamente. A gente vai ver lá em João no capítulo 20, aqui no versículo 24, deixa eu ver, João 20. João 20, no versículo 24 diz: Ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Nós estamos vendo aqui um homem que vê coisas, que vê cores. Mas nós não estamos vendo aqui um homem que está vendo milagre. Então entenda que aquele homem que Jesus curou lá em Betsaida, a princípio ele está vendo coisas, mas depois ele vai ver o milagre, porque ele vai enxergar por completo. Aqui, tratando-se de Tomé, a Bíblia vai dizer que o relato dele é que se ele não colocar a mão, se ele não tocar, se ele não ver, de maneira alguma ele crê. Então, eu entendo, irmãos, que nessa hora Tomé está como aquele homem lá em Betsaida. Eu vou ter que escrever o nome para não trocar. Ele está como esse homem cego lá, porque ele está vendo coisas, ele está vendo as pessoas andando, mas ele ainda não está vendo o milagre. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, dentro da casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. Jesus atravessou a parede. Olha o milagre acontecendo. Depois de 8 dias, Tomé ficou ali esperando para acreditar no milagre. Depois de 8 dias, porque quando os amigos disseram que Jesus vivia, que Jesus tinha ressuscitado, ele disse que ele não cria de maneira alguma enquanto ele não tocasse, enquanto ele não visse. E aí é passado 8 dias, eles estão reunidos novamente, porque no meio de nós, no meio da igreja do Senhor, existem muitas pessoas assim, que esperam para ver até o milagre acontecer com ela. Porque Jesus toca a primeira vez, mostra como que as coisas, mas ainda não estão vivendo o milagre. Ainda não creem no milagre. E ele esperou 8 dias, aí Jesus vai chegar, atravessa a parede, as portas estavam fechadas, veja bem. Versículo 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus,
estando as portas fechadas. Quantos de nós, irmãos, estamos com as portas fechadas hoje? Quantos de nós estamos dentro da casa hoje, esperando que alguma coisa aconteça? Quantos de nós estamos ouvindo que Jesus faz milagre? Quantos de nós estamos recebendo palavras de fé, palavras de esperança? Quantos de nós estamos recebendo a palavra de que Ele vive, que Ele não esquece do seu povo, mas ainda estamos como cegos? Veja bem, eles estão dentro da casa. Jesus atravessa a porta. Quero te dizer algo. Você pode não sair da tua casa, você pode até estar aí dentro, fechado, em quarentena, doente, se sentindo abandonado. Só que Jesus, quando entrou, a porta estava fechada. Ele atravessou paredes, porque ele tinha um objetivo de se revelar alguém que andou com ele, que caminhou com ele, via as coisas, mas ainda não tinha vivenciado um milagre de verdade nele, porque ele via um milagre acontecer na vida de outras pessoas. E quantas vezes nós oramos e falamos assim para o Senhor: Senhor, eu vejo os milagres acontecer na vida de outros, mas na minha vida eu não vejo acontecer. Tomé, talvez, irmãos, quando ele disse: se eu não tocar, se eu não colocar o meu dedo na sua ferida, eu de maneira alguma vou crer. Jesus vai entrar dentro daquela casa onde os discípulos estão reunidos. Apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Aleluia. Saudou-os com a paz. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Paz sejam convosco. Irmão, você consegue entender que paz é essa? Ele está dizendo assim: olha, a paz chegou e ela esteja com vocês, ela seja no meio de vós, porque vocês têm vivido tantos dias difíceis, medo, porque os discípulos estavam com medo, eles tinham medo da retaliação, eles tinham medo de serem pegos, deles morrerem, porque agora que Jesus havia sido morto e ressuscitado, se mostrou para alguns que havia sido ressuscitado, os discípulos, aqueles que pronunciavam o evangelho, aqueles que falavam de Jesus, eles estavam sendo perseguidos. Então eles sentiam como se eles não tivessem paz, como se eles não tivessem sossego. Jesus entra e sauda eles e diz: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, ele entrou dentro da casa e falou diretamente para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Irmãos, que palavra maravilhosa. Obrigado, Jesus. Quanta incredulidade hoje tem entrado dentro da nossa vida, da nossa casa. Quantas palavras, irmãos, nós recebemos, o Senhor nos auxiliando, nos dando direção, e a gente ainda deixa de crer no Deus de milagre. Jesus vai falar diretamente com ele. Jesus está falando comigo e com você. Porque quando Jesus queria operar milagres, ele sempre falava homem de pequena fé, homem de pouca fé. Ele sempre estava chamando a atenção para que as pessoas viessem a crer. E ele fala, irmãos, para Tomé. Imagina Jesus entrando num lugar onde tem muitas pessoas, mas ele olha e fala: eu sei o que você falou. Eu sei o que você pensou. Eu sei o que você pensa ao meu respeito. Eu sei como você me vê. E tem muitas pessoas, irmãos, que hoje têm achado que esse vírus que anda por aí, ele é maior do que o poder de Deus. Quer imitar. Esse vírus, irmãos, ele quer imitar o poder de Deus. Sabe por quê? É um vírus invisível, que nós não conseguimos ver.
Nosso Deus é invisível, nós conseguimos sentir. As pessoas não conseguem ver o vírus, mas conseguem sentir. Nem todos, mas eles conseguem sentir. Mas só que tem uma coisa, o nosso Deus que é invisível, que me vê, que te faz senti-lo, o que ele faz não é o que esse vírus faz. Esse vírus traz morte, e esse invisível, que vê, que conhece, que sonda, que escuta, ele traz vida. Aleluia. Ele traz vida, e é nisso que você tem que crer. Oh, glória. Ele morreu e ressuscitou, ele não está morto, ele continua vivo. Ele continua realizando, ele continua operando na minha vida e na sua vida. E aí Tomé vai responder para o Senhor: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quando Jesus entra, irmãos, naquele ambiente onde aquele povo está reunido, onde os seus discípulos estão reunidos, onde Tomé está, no meio daqueles que creem, quando Jesus chega ali, que Jesus fala para ele: Tomé, põe aqui o dedo nas minhas mãos, chega a tua mão e mete ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Eu acredito, irmãos, que naquele momento, porque ele viu, ele acreditou, como está dizendo, Jesus disse. Porque você está vendo, você está crendo. Naquele momento ele disse: Senhor meu, Deus meu, porque ele viu. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar, você não precisa ver ele trabalhando, ele fazendo. Você só precisa crer que ele está fazendo, que ele está trabalhando, que ele não vai te abandonar, que ele está com você. Ou você quer ser como Tomé, depois que o milagre acontece, depois que você vê, você diz: ah, Senhor, eu sempre sabia que o Senhor não ia me abandonar. Porque se tem uma coisa que nós não podemos ser, é hipócritas, irmãos. Porque a gente vê a dificuldade bater na nossa porta e nós tememos. Nós achamos que Deus não vai se levantar em nosso favor, que as coisas vão demorar. Lembra quando eu falei sobre Ana? Ana subia todos os anos para adorar o Senhor. Todos os anos ela subia até o templo. Talvez ela já estava sem esperança. Ela estava sem esperança. E ela orava e nada acontecia. Até o ponto dela ficar sem comer. E ela ir buscar o Senhor. E quando ela chora e faz ali a petição e diz: Senhor, se o Senhor me der, eu dou para ti. Quando ela faz essa troca com Deus, se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu devolvo para ti. Quando ela faz essa aliança com Deus, aí o sacerdote vai chegar até ela e vai perguntar se ela está embriagada, por que ela está daquela forma, por que ela está orando daquela forma. Aí ela vai dizer: ah, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela não estava fazendo qualquer oração. Ela não estava orando de qualquer maneira. Ela estava orando naquele dia, ela orou acreditando no milagre. A Bíblia diz que as lágrimas rolavam ao seu rosto. Ela sabia o que ela estava pedindo e a forma que ela estava pedindo. Ela sabia que aquela oração, irmãos, ia chegar até Deus. Ela orava diferente. Ela orou diferente de todas as vezes que ela orou. E aqui Jesus vai falar com Tomé
de todas as formas que ele falou e se manifestou. Tomé era alguém que participava, que caminhava junto, que via as coisas acontecer. Nós, irmãos, como líderes, quando oramos e vemos um milagre acontecendo na vida de outras pessoas, é uma coisa. Só que nós também precisamos e necessitamos de bênçãos, de resposta. Só que quando parece que é pra gente, parece que demora mais. Você ora pro filho do outro, o filho do outro é curado. Quando você vai orar pro seu filho, parece que a cura não chega. Parece que demora. É Deus trabalhando na nossa ansiedade. Porque não é no nosso tempo. Porque quando Jesus se apresentou a primeira vez aos discípulos, e eles foram contar para Tomé, Tomé disse, se eu não ver, se eu não colocar a mão nele, eu não creio. Se comigo não for assim, eu não creio. Só vou crer por quê? Porque era com ele. Porque se fosse para o outro, ele ia falar de uma forma diferente. Pregar para você é fácil. Mas e quando eu estou passando pelo momento da dificuldade? É difícil ministrar. Eu falar sobre falta de fé para você quando a falta de fé falta em mim. É fácil eu falar o que você tem que fazer. Eu falo para você fazer, injeto isso no seu coração, mas em mim falta isso. Tomé via, participava dos milagres, mas agora chega a hora em que Tomé vai ser trabalhado na sua fé. Jesus tirou aquele cego daquele lugar, porque ali era uma cidade, irmãos, que queria só o milagre, não cria. E por isso que Jesus tira ele de lá, porque disse, vocês viveram tantas coisas boas aqui, se outras cidades tivessem vivido tudo que vocês viveram, estava bom, mas vocês já vivenciaram tantos milagres. Eu realizei tantos milagres aqui, enquanto em outras cidades eu não realizei. Vocês estão mais sem fé do que aquele povo. Aí ele diz que quando ele for julgar, ele vai ter mais misericórdia dessas outras cidades do que de Betsaida. De Cafarnaum. Ele vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, de Tiro e Sidom, do que desse lugar. Onde eu ministrei ontem, eu falei sobre a pesca maravilhosa. Ele disse que ele vai ter mais misericórdia, porque ele realizou tantos milagres ali, irmãos, e ainda assim as pessoas não criam. Então ele vai tirar o homem dali, daquela aldeia, vai tirar ele, vai falar assim, vamos conversar aqui, longe desse lugar, pra você não ser contaminado com essa falta de fé. Porque senão quando Jesus estivesse realizando um milagre na vida dele, as pessoas iam querer interferir naquilo que Deus estava fazendo. Oração contrária. As pessoas iam querer interferir, irmãos. Quantas pessoas querem interferir naquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida? Ao invés de injetar fé, verdade em nosso coração, injeta dúvida, medo, desconfiança, falta de fé. Porque eles não têm fé e eles querem injetar essa fé em nós também. Essa fé não, porque eles não têm fé, querem injetar a falta de fé na nossa vida também. Repreendido em nome de Jesus. Tomé não tinha fé, irmãos. Porque os discípulos chegaram e disseram que eles viram Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Eles estavam dizendo que eles tinham visto Jesus. Olha, nós vimos a cura. Nós vimos aquele que traz a verdade, naquele que cumpre a verdade, naquele que opera, naquele que realiza. Mas ele vai dizer, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei.
Alguém que andou com Deus, com Jesus. Então você não crê que quando eu vi ele lá na cruz, que os pregos foram enfiados nas suas mãos, que os cravos foram enfiados na sua cabeça, que uma lança transpassou o lado dele. Se eu não ver ele dessa forma, eu não creio. O que ele esperava, irmãos? Jesus vai entrar no coração dele, vai trazer um constrangimento na vida dele. Porque ele nos constrange sim. E quando ele chega, ele vai falar diretamente com Tomé. Além dele já chegar realizando o impossível, ele atravessou paredes. Eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. glória a Deus. Porque nós estamos falando do Cristo, do Filho de Deus, do Deus vivo. Outrora Jesus está conversando com seus discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? Uns vão dizer Senhor, uns dizem que o Senhor é um profeta. Outros vão dizer, uns dizem que tu és Elias. E aí ele vai dizer, e para vocês, quem eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Está falando com alguém que cria, então quer dizer que Tomé, vendo todas aquelas coisas, também estava achando que ele era apenas um profeta, que tinha morrido como outros profetas morreram. Tinha esquecido que nos seus sermões, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, ele sempre disse que não ia nos deixar só, que ele voltaria, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele aparece, ele não crê na palavra que os seus amigos, que os seus irmãos estão dizendo, nós vimos a Jesus. Como é difícil, irmãos, entrar dentro de um coração de alguém que andou com Jesus e por algum motivo se distanciou da fé. Como é difícil entrar dentro do coração, da mente dessa pessoa que já tem os seus pensamentos já ali feitos. E é o que ela pensa e pronto, acabou. Ele disse, se eu não ver assim, eu não creio. Ele foi bem enfático em dizer, de maneira alguma eu creio. Ele não disse assim, talvez, não, eu não creio, se eu não ver, se não for assim, eu não creio. E às vezes nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer que seja e pronto, acabou. A gente acha que Jesus tem que fazer as coisas para nós do jeito que nós pedimos. Jesus traz o ensinamento e diz, com Tomé foi daquela maneira. Usou das mesmas palavras que ele havia dito para se revelar no meio deles, para dizer, eu sou, eu continuo sendo. Sou eu mesmo que apareço no meio de vós. Sou eu mesmo que realizo todas essas coisas. No versículo 30, ele vai dizer assim, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus operou muitos outros sinais na frente dos discípulos que não estava escrito neste livro. Mas veja bem, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O milagre que está acontecendo aqui é o milagre da fé, que Jesus está nos ensinando. Tenha fé, acredite sem você ver, porque bem-aventurado os que viram e creram. Não, bem-aventurado são os que não viram e creram. Então está dizendo que ele realizou milagres que não foram colocados aqui no livro, não porque não fossem importantes, mas esse da fé ficou registrado porque era algo importante a ser dito. Que mesmo quem caminhava com Jesus estava sem fé. Mesmo quem caminhava com Jesus estava esperando ver para crer. Eu quero dizer para você nessa tarde,
Você não precisa ver para você crer. Você precisa apenas acreditar na palavra. Eles não creram nos amigos que eram homens de Deus, homens que caminharam com Deus e disseram: nós vimos Jesus. Eles não acreditaram quando os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. E você precisa acreditar em todas as palavras que estão sendo ditas no nome do Senhor Jesus. Você precisa acreditar na cura da sua vida. Jesus não precisa vir hoje, descer, te tocar e dizer: eu estou te curando. Ele já está te dizendo, Ele está te curando, Ele está entrando dentro da tua casa. Mesmo você aí dentro, mesmo que a porta não esteja aberta, Ele está entrando, está fazendo, operando, realizando milagre na tua vida. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, que quando as pessoas rejeitam o milagre de Deus, Deus ele vai tratar com as pessoas que querem ser curadas. A Bíblia diz que levaram aquele cego até Jesus. Então quem levou aquele cego até Jesus cria que ele poderia fazer alguma coisa. Acreditava que ele poderia fazer alguma coisa. Só que Jesus tira ele do meio da contaminação. Jesus tira ele do meio daqueles homens que eram pretensiosos. Jesus tira ele do meio daqueles e realiza um milagre fora daquela terra contaminada de pessoas sem fé. De pessoas sem fé. Jesus vai chamar a atenção e vai dizer que ele vai cuidar, ele vai tratar dessa cidade. E ele vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, lugar onde havia prostituição, aonde quando os anjos do Senhor chegou para tirar Ló e sua família daquele lugar, os homens daquela cidade, vendo os anjos, desejaram os anjos, desejaram ter relações com os anjos. A prostituição tinha tomado conta daquele lugar, o homossexualismo tinha tomado conta daquele lugar. E Deus vai enviar anjos até lá, porque Abraão vai começar a interceder pelo seu sobrinho. E quando os anjos entram ali, os homens ficam doidos. Eles veem a beleza, eles querem. A cidade, ela se corrompeu. Era Sodoma e Gomorra corrompida, cheia de pecado. Deus vai destruir essa cidade. Deus vai mandar pedras de saraiva cair do céu sobre aquela cidade e vai incendiar aquele lugar. Tamanha era a promiscuidade que habitava naquele lugar. E ele está dizendo que sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, ele vai tratar com rigidez. Mais do que com o povo de Sodoma e Gomorra. Irmãos, se a gente se atentar para o que está acontecendo aí fora, a incredulidade ela tem aumentado tanto, ela tem impedido Deus de agir. Porque o que eu vejo aqui é Deus não querendo perder tempo com esse povo. Deus não quer perder tempo com esse povo. Ele logo tirou quem ele queria realizar o milagre. Ele foi lá e tirou daquele ambiente. Ah, você quer? Quero. Então vem aqui. Pegou pela mão, levou para fora e realizou o milagre. E disse: não volte para lá, para você não ser corrompido. Para depois eles não dizerem que não foi Jesus que fez. Jesus dá vista àquele homem, faz ele enxergar de maneira sobrenatural e diz para ele: não volte para lá. Irmãos, o que nós estamos vendo acontecer hoje, as pessoas têm desvirtuado a fé. As pessoas não sabem mais em quem crer. Mas eu quero te dizer nessa tarde: creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é o Cristo.
que Ele é o Filho do Deus vivo. Creia que todas essas coisas que nós podemos ler, que estão escritas aqui, os seus milagres, que é para nos trazer vida, que é para nos trazer vida, porque aquele povo, irmãos, só queria receber cura, mas não queria caminhar com Jesus, só queria o que Ele tinha para dar, mas a fé não era suficiente para eles largar tudo, abandonar tudo. A fé deles não era o suficiente para eles abandonar o pecado e caminhar com Jesus e servir Jesus. Quando Jesus entra numa cidade, me ajuda aí, pastor, do endemoniado de Gadara. Quando Jesus entra lá em Gadara, irmãos, tem um homem lá que ele é endemoniado. O homem é endemoniado, nada segurava ele. Sua tia Sara entrou. Benção, tia Sara, Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe todos vocês que estão na live. Solange, João, Sandrinha, Solange do irmão Manuel, missionária Jandira. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Quando Jesus entra lá em Gadara, Deus abençoe Marjorie. Quando Jesus entra lá em Gadara, irmãos, que tem um homem lá endemoniado. O homem nada segurava ele, nada prendia ele andava pelado, todo mundo tinha medo dele. Quando Jesus entra lá e traz libertação para esse homem, ele não quer continuar naquela cidade. Jesus entra e liberta ele daquela legião de demônios que estava sobre ele, legião de espíritos, demônios que estava sobre ele, estava dentro dele, habitando nele. Quando ele é liberto, ele pede para Jesus: deixa eu ir com você, Jesus. Jesus viu no coração dele que houve a libertação, que aquele homem sofria, aquele homem não tinha família. Ele tinha família, mas a família não queria ele. Ele vivia nos sepulcros, irmãos. Ele ficava no meio dos mortos, comia defunto. A família dele rejeitava ele. Ninguém queria saber, ele não tinha roupa, ele andava nu. Mas Jesus chega lá e liberta esse homem. Porque quando ele chega, o milagre acontece. A vitória é certa. Ele chegou e libertou aquele homem. Quando aquele homem é liberto, ele vai se aplumar, vai se vestir, e ele fala para Jesus: deixa eu ir contigo, Jesus. E Jesus fala para ele: fica aqui, porque aqui você vai contar o que eu realizei na sua vida. Fica aqui porque muitos te viram da forma que você estava, a forma que você andava. Muitos viram como você era. Muitos olhavam para você e tinham medo. Muitos não queriam chegar perto de você. Agora é preciso eles verem. Porque o que eu realizei na sua vida, eu vou trazer cura aos olhos de muitos que estavam cegos. A Bíblia vai dizer que começaram a ver aquele homem sentado, vestido, anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. E só vê quem tem olhos. Quando Jesus realiza um milagre na vida daquele homem, quando liberta aquele homem, ele está curando a vista de muitos naquele lugar. Para ele era necessário ficar ali, porque ele ficando ali trazia vista, trazia libertação, tirava as pessoas da cegueira, porque eles estavam vendo que Jesus tinha feito um milagre na vida dele.
As pessoas ficaram impactadas com o que Jesus tinha feito na vida daquele homem, porque ele era uma causa perdida. É verdade, Jesus. Ele era um caso perdido. É verdade, é verdade. Ele era alguém que ninguém se importava, que ninguém ligava. Tinham medo dele, mas ninguém estava nem aí com ele. Ninguém se importava se ele sofria ou não. Ninguém se importava se ele estava sendo atormentado ou não. Não foi ninguém que levou Jesus para ele, não. Jesus chegou lá para libertar ele. As pessoas tinham medo dele. Quando ele era acorrentado, ele arrebentava com tudo. O pastor um dia pregou e falou assim, ele era um Hulk. Ele era igual o Hulk, né? No fictício aí, né? Ele arrebentava todas as correntes. Nada segurava ele. Acha o texto pra mim. Nada segurava ele, irmãos. E ele ficando lá, através da vida dele lá, Jesus não tinha só libertado ele. Jesus estava libertando quem passava e via ele. Olha que tremendo. Porque antes as pessoas viam coisas. As pessoas olhavam para ele e via ele endemoniado, via ele sujo, via ele sem roupa. Agora Jesus chega, toca na vida dele, cura ele e agora as pessoas vão ver o que Deus quer que eles vejam. O milagre. As pessoas vão ver o milagre na vida dele. As pessoas vão ver diferente e vão passar a crer. Porque aquele homem que antes não dava nem para conversar, não dava nem para dialogar, agora está sentado, mostrando o que Jesus faz. Essa passagem está lá em Marcos, no capítulo 5, a libertação de um possesso. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Ninguém levou ele até Jesus. Ninguém levou. A dificuldade fez ele ir até Jesus. A doença fez ele ir até Jesus. O espírito imundo que habitava nele fez ele ir até Jesus. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Os demônios reconhecendo Jesus: suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai desse homem espírito imundo. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, uma colina vizinha, uma grande manada de porcos que estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus traz a libertação. Vou pedir pro meu ajudante aqui achar o outro versículo para mim, que ele está sentado pregando a palavra. Jesus, irmãos, a dificuldade, os próprios demônios que estavam agindo na vida daquele homem, quando viu Jesus, ainda reconheceu o poder dele. Que a palavra do Senhor diz que até os demônios creem e tremem na presença do Senhor. Até os demônios creem e temem. E por que para nós é tão difícil crer? Por que para nós, irmãos,
É tão difícil tomar posse da palavra e crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Altíssimo, que Ele é o grande eu sou, que Ele nos sara, que Ele nos cura, que Ele nos liberta. A própria dificuldade fez com que Ele fosse até Jesus. Mas nós ainda estamos vendo, irmãos, que muitas pessoas estão passando pela dificuldade, mas ainda não foram até Jesus. Pela falta de crer. Quer procurar aqui? Pela falta de crer. Acha que é só uma gripezinha, né? Vai passar. Daqui a pouco passa. Não estão crendo que pessoas estão morrendo. Não estão crendo que a mortandade está chegando dentro dos lares. É tempo de crer que Deus está operando e chamando. Vem para perto de mim. Fique comigo. Vem para mim. Venha ver de verdade. Venha ver de verdade. Tenham vista de verdade. Jesus está nos chamando para que nós venhamos crer de verdade. Crer de verdade. Ter vista de verdade. Tomé tinha olhos, mas precisou ver, precisou querer tocar para entender, para dizer assim, é Jesus. E nessa tarde Jesus fala conosco para que é para nós, irmãos, crer sem ver. No verso 15 de Marcos 5, ainda falando do endemoniado, ele diz assim, ó: quando chegaram, depois que Jesus fez a libertação nele, quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Eles viram o que os olhos deles não estavam vendo, só derrota. Os olhos dele estavam vendo só derrota. Acho que ele fala para Jesus o que quer com Jesus. Eles olhavam aquele homem e via só medo, pavor. Agora eles vão ver um homem em perfeito estado, com juízo, falando, irmãos. No verso 18 diz: e quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir ele. Ele não queria ficar ali. Mas Jesus, o Senhor já realizou um milagre em mim, agora me leva com você, Jesus. Jesus não consentiu. Jesus não permitiu que ele fosse. Entrando no barco, orientou ele: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Jesus fala para ele: agora volta lá para a tua família, para eles verem. Porque eles te deixaram, eles não acreditaram que a sua história poderia mudar, eles não acreditaram que tinha jeito para você, eles não creram que alguma coisa poderia acontecer na sua vida. Agora você vai voltar para lá, para eles te verem, para que eles vejam o que eu fiz na sua vida. Jesus está dizendo nessa tarde para cada um de nós: muitos vão ver, milagres vão ser realizados, irmãos, na nossa vida, na sua vida, para que as pessoas tenham vista de verdade e possam crer em Jesus, possam crer que Ele é um enviado,
Possam crer que nós não estamos aqui brincando. Que nós Glória, estamos glória, falando, glória. no que nós estamos anunciando o reino do Senhor, que é chegado o reino do Senhor. Que todas as suas palavras estão se cumprindo, que ainda não é o fim virá. Que nós temos fé e esperança. Que nós acreditamos sem ver. Você não precisa ver, você só precisa acreditar. Você precisa ser aquele que acredita para Deus realizar o milagre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe seu matrimônio. Que o Deus Todo-Poderoso te sare, te cure. Que as pessoas possam crer. E que você seja crente de verdade. Seja crente, porque Jesus falou para Tomé. Seja crente, não incrédulo. Não incrédulo. Passe fé. Passe confiança, irmãos. Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Já deu tudo certo no nome de Jesus. Porque Ele está na sua vida. Porque Ele está na sua casa. Ainda que as pessoas não vejam. Ainda que as pessoas não creiam. Ele está na sua casa. Está realizando. Operando na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe todos vocês presentes na live. Pegou daqui também? Uhum. A Sandrinha Galter, Tia Dolores e Kátia, Fábia dos Anjos, Silvia, William, João Henrique, Cibele, Luane, Débora Ellen, Luizinho, Leandro Meirelles, Anderson, Viviane, Elson Eduardo, Neuza Silva, Vitória, Dani Santos, Jandira Moraes, Marjorie, Caleb, Boaz Oliveira, Maria do Carmo, Jane Kelly, Vitória Beatriz, Simone Siqueira, Pastora Lúcia, Solange do Manuel, Sara Regli, Gabriel Campos, Cris Pinheiro. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Quero estar orando aqui também, nesse finalzinho, pela vida da Sandra, da Sandrinha. Ela pediu oração lá no grupo, que ela estava sentindo uma indisposição, né, com falta de ar. Quero também estar orando pelo meu primo Rodrigo, que está com dengue, foi diagnosticado com dengue. Ontem a minha tia entrou na live pedindo oração. Hoje saiu o resultado, não sei se saiu hoje, saiu durante ontem mesmo, que ele está com dengue. Então a gente vê, irmãos, que não é só uma coisa que está acontecendo, existem várias coisas acontecendo. As epidemias estão conflitando uma com a outra. Às vezes a gente fica só pedindo, nós temos que orar com sabedoria, irmãos. Às vezes nós ficamos orando aqui só para o Senhor repreender todo esse espírito de enfermidade do coronavírus, e estamos esquecendo que a dengue também está matando, que a tuberculose também está matando, né? Que a fome também está matando, que o frio também mata. Então nós temos que orar para que o Senhor alcance todos os enfermos, que a pessoa que tem insuficiência respiratória também morre. As pessoas que sofrem com doenças cardíacas também morrem. Não é só o coronavírus que está matando. Que a pessoa que escolheu o mundo do crime também morre. Então tem muitas pessoas morrendo. Não é só o coronavírus que está matando. Às vezes nós ficamos fechados achando assim, coronavírus. Não é só o coronavírus, irmãos. Nós temos que sair desse mundo só de coronavírus e interceder por tudo. Por todas as causas. São várias pragas. São várias pragas, exatamente. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e que a gente não vê.
Então que a gente possa estar orando, né? Infecção hospitalar mata. Então, a pessoa pega uma infecção hospitalar, pega o coronavírus, foi o coronavírus que matou. Não, não é só o coronavírus que mata. Isso é verdade mesmo. A pessoa já está ali com dificuldade, já com uma debilidade, aí ela pega outra infecção, pega outro vírus e aí morre. Mas não significa que foi aquilo que matou. Então vamos orar com sabedoria, né? Para que o Senhor guarde a nossa família, guarde esse mundo, guarde esses países. É tanta coisa que a gente vê, não sabe se é verdade ou não. Vamos orar pelos idosos que têm a saúde mais fragilizada, aqueles que são acometidos, né, de outras doenças, como diabetes, o hipertenso, aquele que tem, né, problemas cardíacos, os transplantados. Que o Senhor venha, né, nessa tarde entrar sobre todas essas causas. Enquanto eu estou falando, eu já estou orando. Senhor, nós oramos nessa tarde, meu Deus. Em nome de Jesus, ó sim, Pai. Jesus poderoso. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, nessa tarde. Clamamos o teu favor. Cada vida, Senhor, cada família, Senhor. Deus. Visita o necessitado, Senhor. Muitas pessoas morrendo de fome, Ó, Senhor, quantas pessoas, Senhor Deus, morrendo com tantas pestes, pragas, frio, Senhor. Senhor, são tantas causas, Senhor Deus, a morte, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, e repreenda, Senhor, toda a morte, Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor Deus, no coração deles, Senhor Deus, a fé, que eles possam crer, Senhor Deus, que não é o fim para eles, meu Deus. Sim, meu Pai. Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos, Senhor Deus, e venha trazer saúde, Senhor, ao frágil. Venha trazer saúde, Senhor, àqueles que estão, Pai, pedindo, que são considerados Senhor, quadro de risco, o que teu vivem em socorro, quadro de risco, Senhor. Os idosos, cremos Senhor. no Senhor. Aqueles que passaram por Senhor, que vai cirurgias mandar, recentes, Senhor. Oh, Que estão, Senhor Deus, com a imunidade, socorro. Senhor Deus, baixa, Senhor. Que não tem imunidade nenhuma. Deus. Que o Senhor seja com eles, Senhor. Em nome Aqueles de que Jesus. fazem hemodiálise, Senhor. Aqueles que fazem quimioterapia. Visita, Senhor, nessa hora, Sim, meu Deus. Deus. Ajuda-o, Senhor. Reveste, Senhor, toda a saúde deles, meu Pai. Cobre eles, Senhor, com o teu sangue. Ó, Senhor, em nome de Jesus. Visita a Sandrinha, Senhor, nessa tarde. Repreenda, Senhor Deus, todo vírus, Senhor, que estiver, Senhor Deus, alojado na vida dela. Toda gripe, Senhor. Pai amado, todo vírus, querido, Senhor Deus, pedimos de o teu corona, socorro. Senhor, de dengue. Em nome de Jesus, seja HN1, repreendido, HN2, Senhor. HN5, Sim, meu Deus, em Senhor. nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos com fé, Senhor. Sim, Crendo no Deus. milagre, Senhor. Visita o Rodrigo, Senhor. Oh, Senhor, Coloca as tuas mãos sobre a vida dele, Senhor. meu Deus. Vai repreendendo todo esse mal, Senhor. Em nome de Jesus. Algo tão pequeno, Senhor Deus, causando um transtorno tão grande no corpo. Um mosquito, Senhor, com o poder, Senhor Deus, de matar, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus a morte. Senhor. Repreendemos em nome de Jesus a febre, o mal-estar, a dor no corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe as tuas mãos, Senhor, Sim, sobre a vida Jesus dele. amado. Traga saúde, Senhor, Oh, aos vai de ossos, aos encontro, nervos. Senhor. Repreenda a febre. Em nome de Repreenda, Jesus. Senhor Deus, o mal-estar no estômago, no intestino, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, e traz saúde. Oh, Pai, pedimos o teu socorro. Sobre a minha família, sobre a vida do meu pai. Em nome de Jesus, alcança ele. Alcança, Senhor, o Armando, Senhor. Alcança, Senhor Deus, os meus tios, Senhor Deus, lá em Santo André. Toda a minha família, a minha tia Sara, o meu tio José, Senhor, a minha tia Dolores. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre a vida deles. Deus. Guarda eles, cuida deles, Senhor. Em Esconde nome de eles, Jesus. Senhor, debaixo das tuas asas. Protegendo eles, Senhor, contra todo mal. Toda peste, toda praga, em nome de Jesus, Senhor. Caia por terra, Senhor. Visita a minha avó Ana, Senhor. Põe as tuas mãos sobre a vida dela, Senhor. Cuida dela, repreende, Senhor, todo mal, Senhor Deus. Em nome Toda enfermidade. de Jesus. Visita o meu tio André, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a vida dele. Venha trazendo, Senhor Deus, saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Que
que eles sejam alcançados, que a família dos teus que aqui estão representados seja alcançada, que a família de todos que aqui, Senhor Deus, foi mencionado, seja alcançado, Senhor, nessa tarde, que todos eles sejam tocados, Senhor, que haja cura, que haja fé, no nome do Senhor Jesus. Assim nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E às 20 horas estaremos aqui novamente, reunidos no nome do Senhor Jesus. Dá uma chuva de like aí. Dando glórias a Deus. Dá joinha aí. Dando glórias a joinha. Deus e exaltando ao Rei dos Reis e Sim. Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.